esquecendo as coisas que ficaram para trás. Eu prossigo em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar e você é morador de lá, levanta a sua mão lá em cima. Vai, tira o pé do chão. Vai, vai. O céu se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és
Exaltado seja o nome do nosso Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Boa noite, Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Que privilégio nós estamos começando esse final de semana para agradecermos ao nosso Deus pelos nossos 73 anos. E quero deixar com vocês, nesse início de culto, já tendo louvado ao Senhor, um texto da palavra de Deus, e a gente vai estar corrigindo aqui. Marta, está sem som. Deixar um texto da palavra de Deus nesse início de culto para vocês, que está na profecia de Sofonias, capítulo 3 de Sofonias, versículo 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor: pois o Senhor, seu Deus, chegou para viver entre vocês. Ele é meu Salvador poderoso. Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará com vocês em imensa alegria. Ele vai amar vocês e não os acusará. Eu tenho certeza que a gente programou no ano de 2019, quando a gente estava fazendo o calendário do ano de 2020, que esse final de semana, o sábado, domingo, a segunda-feira, que é o aniversário da nossa igreja, a gente programou que nós estaríamos no templo e estaremos recebendo lá a Primeira Igreja Batista do Paraíso no sábado e as demais programações no domingo e na segunda-feira. E fato é que no plano de Deus as coisas eram para ser diferentes. A pandemia chegou e com ela os planos tiveram que ser mudados, mas pela graça de Deus, nessa primeira noite da celebração dos 73 anos da nossa igreja, 73 anos de trabalho incansável, o Senhor nos permite então estar juntos com os irmãos da Primeira Igreja do Paraíso para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero orar junto com vocês, tendo em mente o que acabamos de ler em Sofonias 3, o verso 17. Eu sei que esse texto é um texto que tem um ambiente restrito. Era o povo de Israel que estava retornando do cativeiro babilônico, principalmente a tribo de Judá, e eles precisavam então estar cheios da certeza que Deus continuava com todo o poder nos céus e na terra, e que a presença desse Deus no meio do seu povo seria o motivo deles estarem alegres, deles viverem a verdadeira alegria e de também poderem regozijar diante da vitória. De maneira mais ampla, nós temos então a condição de pensar nesses 73 anos da Primeira Igreja Batista de Saracuruna, e diante dessa pandemia, de todos os desafios que nós temos, mas igreja, permaneça firme, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Esse Deus, Ele é o nosso Salvador. Esse Deus é aquele que nos dá a vitória. E é esse Deus que é o motivo da minha, da tua alegria. E é Ele que nos ama com amor incondicional. Por isso, celebre, igreja. Nesses 3 dias, vamos celebrar ao Senhor. Tire do seu coração, da sua vida, qualquer tipo de tristeza, porque o nosso Deus tem estado conosco e Ele tem, então, orientado a sua igreja, Ele tem amado a sua igreja, Ele tem nos ajudado em todas e quaisquer circunstâncias, e é hora de você, junto com a gente, adorarmos ao Todo-Poderoso Deus. Então, feche seus olhos agora e oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa trajetória linda de 73 anos. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Primeira Igreja Batista em Saracuruna, nessa trajetória. Obrigado, Deus, pelo sonho nascido lá antes ainda de 1947, quando aqueles irmãos, ó Deus, ali às margens de uma estrada de ferro, ali, Senhor, começaram um ponto de pregação num trabalho, ó Deus, alvissareiro, ali com o pastor Antônio Bernardo. E muito obrigado, Deus, porque de lá para cá, nunca faltou, Deus, na tua igreja uma boca profética. Nunca faltou, Deus, a pregação da tua palavra. E o Senhor, Deus, sempre levantou um pastor após o outro, Deus, e louvamos o teu nome, porque a tua igreja permanece firme e constante. E, ó Deus, nesses 73 anos, quando com certeza para a história da igreja, como esse aniversário, esse culto de ações de graças, como o primeiro na nossa história, feito, ó Deus, dessa forma remota, através, ó Deus, da mídia social, mas uma coisa, ó Deus, não mudou: a tua presença.
Se nós chegamos até aqui depois de 73 anos, é porque o Senhor continua sendo o nosso Salvador poderoso. O Senhor continua sendo o motivo da alegria da tua igreja. O Senhor, ó Deus, continua sendo aquele que nos dá a vitória sobre quaisquer circunstâncias. E é por isso que nós queremos apresentar ao Senhor nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, porque só Tu és Deus e essa igreja é Tua, Senhor. E eu te agradeço muito, ó Deus, pelo amor da Primeira Igreja Batista do Paraíso, Deus, que hoje está aqui conosco para ser, ó Deus, os facilitadores para a adoração espiritual, ó Deus, do Teu povo nessa noite. Deus, continue abençoando o Teu servo, o pastor Clademir, que, ó Deus, será um mensageiro da Tua palavra nessa noite. Abençoe, ó Deus, a irmã Marta Keila, ministra de música, junto, ó Deus, com todos que estarão aqui no vocal, todos que estarão, ó Deus, nos ajudando também nos instrumentos, aqueles que estão, ó Deus, na mídia, no som, lá na iluminação. Meu Deus, muito obrigado, porque, ó Deus, isso é amor. Se estamos aqui nessa noite, porque existe amor e esse amor nos une, Pai. Embora em Saracuruna, lá em Duque de Caxias, Paraíso aqui em São Gonçalo, Deus, nós somos um só povo, uma só igreja, porque a grande bandeira que nos une é o amor de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, seja servido de nos utilizar como instrumentos nas Tuas mãos nessa noite, e que mais uma vez a nossa adoração chegue ao Teu trono de graça em cheiro suave, e que o Senhor, ó Deus, possa se agradar do nosso culto, embora longe um dos outros fisicamente, mas unidos para sempre pelos eternos laços do amor. É a nossa oração que com gratidão fazemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Alegria então estar com os irmãos da Primeira Igreja Batista do Paraíso. E quero nessa hora então convidar a irmã ministra de música, Marta Keila, e ela estará junto com o seu vocal, junto com os irmãos do instrumento, sendo esses facilitadores para que todos nós possamos juntos adorar ao Todo-Poderoso Deus. É um reino de amor, é um reino de justiça, de paz, de alegria. Esse reino que eu e você fazemos parte. Aleluia. Povo que Ele resgatou, povo que Ele libertou do poder do mal, trouxe para a luz. Canta nossa alma o Criador, canta nossa alma o Salvador. Somos reino,
justiça, do paraíso, reino de Deus espalhado pelo mundo. Busquem primeiro as coisas deste reino e a sua justiça, e outras coisas lhes serão acrescentadas. Eu e você fazemos parte deste reino. É por isso que uma igreja chega até 73 anos. Porque é um reino que não é nosso. É um reino que é sustentado pelo nome e pelo poder de Cristo. Cristo Jesus instituiu a igreja naquela declaração que Pedro fez, e baseado nesta palavra, na palavra do Senhor Jesus, a Igreja Batista de Saracuruna permanece firme até hoje. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Adoremos!
Senhor, e somente o nome dEle merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como poderemos, eu e você nessa noite, agradecer por tantos benefícios que nos tem dado? O fato de eu e você estarmos cultuando juntos nesta noite é mostra da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos muitos motivos, sim, para agradecer o Senhor nessa noite. 73 anos e muitos lares, onde cada lar, nesta noite, é uma igreja. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus, o que
Isso. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom a gente poder estar nessa festa de 73 anos da PIB em Saracuruna. Quando o pastor Marcos, o ano passado, entrou em contato conosco, querendo fazer um intercâmbio, eu falei, vou conversar, pastor, com a igreja, vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa. Irmãos, nem no mais otimista que eu fosse, eu ia imaginar que hoje eu estaria aqui reunido com as duas igrejas simultaneamente. Mas por mais otimista que eu fosse, eu não conseguia nunca imaginar que Deus ia nos permitir viver um tempo assim. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida da PIB em Saracuruna, igreja que tive a oportunidade de congregar dos meus 14 anos, indo até os meus 28 anos. Então, você faz as contas aí. Esse foi o período que eu fiquei na PIB em Saracuruna, acompanhando o ministério do meu pai, o pastor Clademir Faria. Vivi ali tempos riquíssimos, abençoadores. Foi ali o meu chamado ao ministério. Foi ali também onde eu me casei. Foi ali onde eu apresentei a metade da minha família, né, meus dois primeiros filhos, o Lucas e o Samuel. Então, essa igreja tem um vínculo de muito carinho comigo e com a minha família. Então, eu louvo a Deus por a existência da PIB de Saracuruna, que completa 73 anos. Quando o pastor Marcos nos convidou, ele compartilhou conosco o tema que a igreja está vivendo nesse ano de 2020. Né? O 2020, chamando a igreja para o despertar. Por isso que o tema dos irmãos, a PIB de Saracuruna, é despertai-vos. E ele, quando me mandou a carta convite, me deu essa missão que a gente fizesse um momento, junto com a igreja, despertando, falando sobre despertamento. E eu não quero fugir daquilo que me foi pedido, daquilo que me foi encomendado, né, com carta e todas as recomendações, chegou até mim, com tudo assinado, bonitinho. Então, quero fazer valer o tema e quero pensar com os irmãos, então, nessa noite sobre PIB de Saracuruna, despertai-vos. Os irmãos estão ao longo de todo este ano vivendo sobre isso. E se tem algo que a gente precisa tratar no nosso coração, na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, é acordar de um sono, acordar de um tempo que às vezes a gente fica vivendo de uma sonolência do passado, de situações que aconteceram no passado e a gente não consegue caminhar para frente. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite sobre esse tema, despertai-vos. E aí, aproveitando que a minha igreja também está assistindo, né? A gente mandou o link para a PIB do Paraíso também, e a PIB do Paraíso está presente aí. Você que é da PIB do Paraíso, dá uma saudação aí no chat da PIB de Saracuruna, para o pessoal de Saracuruna ver que vocês estão presentes aí, ó. Estamos juntos aí nessa live. E já peço a você para estar compartilhando com outras pessoas, chama mais gente para estar com a gente aqui, participando deste momento de celebração ao Senhor pelos 73 anos da PIB de Saracuruna. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, no verso 9. Nós vamos meditar com o tema despertai na base desse texto aí. 1 Reis 19, verso 9. Vamos estar lendo, o pessoal da projeção vai colocar aí para a gente, vocês estarem acompanhando ali, aí esse texto. Diz assim o texto da palavra de Deus, está um pouquinho diferente da versão que eu estou usando, mas não tem, não, porque está no versículo de número 1, eles vão botar 19, verso 9, tá? Verso de número 9 diz assim, isso, ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre despertamento, através de tratar alguns conflitos e resolver alguns conflitos na caverna. Por isso, a gente, em alguns momentos, é levado para uma sonolência, para um ambiente de isolamento, para um ambiente de caverna, e a gente adormece ali. Essa é a pergunta de Deus
a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Se tem uma demanda nesses nossos dias que nós precisamos realmente resolver, é a demanda da caverna. Nós estamos meio que obrigados a estar em uma caverna. Fecharam as portas da nossa casa. Nós estamos tendo uma dificuldade imensa de locomoção. Há um medo que paira no ar, há uma pressão à nossa volta, e basta alguém perto de nós apresentar qualquer sintoma, o mínimo possível. Por exemplo, um espirro. A gente nunca ficou tão assustado com o espirro, né? É impressionante. Quando a pessoa dá um espirro do seu lado, você já fica olhando assim: Senhor, repreende tudo que tem aí. É ou não é assim? A gente está vivendo um tempo de caverna, de opressão, um tempo onde a demanda da sociedade nos aprisiona, e em alguns momentos, irmãos, a gente percebe que a nossa vida espiritual também vai para essa caverna. A nossa vida ministerial também vai para essa caverna. E o que dizer da nossa família? Parece que nos intocamos e entramos num estágio de sonolência. Por isso que PIB de Saracuruna, PIB do Paraíso, é um tempo de despertar. É um tempo de resolver os conflitos da caverna. E para pensarmos nessa noite como resolver esses conflitos da caverna, é impressionante perceber que em alguns momentos a caverna se torna um refúgio para muitas pessoas. Tenho visto que cada vez mais pessoas vão para as cavernas da sua consciência ou da sua inconsciência. A caverna tem se tornado um ambiente de confinamento para muitas pessoas. Mas eu preciso te dizer uma coisa: a caverna não era o lugar que Deus queria para Elias. O confinamento não é o lugar que Deus quer para a nossa vida. A sonolência, o dormir e a morte espiritual não é o que Deus quer para a nossa existência, para a nossa vida. Por isso precisamos resolver o conflito da caverna, o conflito que nós temos tido nesses dias. E eu quero pensar com os irmãos, pelo menos, respondendo a 3 perguntas desse conflito da caverna. E a primeira pergunta está no verso, exatamente que acabamos de ler, no verso de número 9. O que você está fazendo aqui, Elias? E a primeira coisa para a gente resolver o conflito da caverna é responder essa pergunta: por que você está aí na caverna? Essa pergunta que Deus fez a Elias: quem te colocou aí, Elias? Quem mandou você ir para a caverna, Elias? Quem te levou para esse lugar? O verso de número 4 responde a essa pergunta que Deus faz a Elias. Quem te levou para a caverna? Olha o que diz o verso de número 4 do capítulo 9, ou do capítulo 19 de 1 Reis. 1 Reis 19, verso 4. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou, irmãos, presta atenção nisso. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fraco, como foram os meus antepassados. Irmãos, ele dá uma sentença de morte. Elias, ele condena a vida dele e toda a sua descendência, toda a sua história. Quem está levando Elias para a caverna? A morte. A morte que estava levando ele para aquele lugar. Deus realmente conduziu ele pelo deserto. Mas no deserto Deus o alimentou. Mas quando chegou para ele subir o Sinai, Deus queria levar ele para o Sinai, para o monte. Ele viu uma caverna e entrou. Foi a caverna do desespero, a caverna do medo, a caverna das aflições, a caverna de fugir das preocupações. Talvez você, nesse tempo,
está vivendo exatamente esse conflito da caverna porque você está querendo fugir de alguns problemas. Está indo para a caverna para não ter que encarar algumas situações. O monte é um lugar de evidência. Não, caverna é o meu lugar, porque a minha angústia, a minha alma está tão angustiada que eu não tenho condições de encarar os fatos. Eu preciso ir para a caverna. Meu querido, a morte estava levando Elias para a caverna. Deus sempre quer nos levar para lugares altos, mas o inimigo das nossas almas sempre tenta nos levar para o lugar da nossa destruição, nos levar para o fundo do poço, para o fundo da caverna. Por isso, meu querido, o inimigo está tentando destruir a sua vida espiritual, tentando destruir o seu ministério, tentando destruir o seu chamado, tentando destruir a vontade de Deus em sua vida. O que você está fazendo na caverna? Cedendo à vontade do inimigo? Atendendo aos clamores da morte? O seu lugar não é na caverna. A segunda pergunta que nos faz refletir sobre e resolver os conflitos da caverna é a seguinte pergunta: por que você está se enxergando sozinho, Elias? O verso de número 3 do capítulo 19, logo no início diz assim: ele deixou o seu ajudante e foi para o deserto. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com os seus ajudantes. Mas ele deixou ali e foi sozinho. Ele saiu sozinho para o deserto. Muitos vão para a caverna porque se enxergam sozinhos, não conseguem se enxergar com ninguém à sua volta. Se isolam. Pensam que ninguém vai compreendê-lo. Pensa que ninguém vai aceitá-lo. Na verdade, não consegue receber ajuda. Ou até mesmo não quer ter que se curvar para receber ajuda de alguém. Sabe o que eu tenho percebido aqui, irmãos? Que o orgulho de Elias estava levando ele para dentro daquela caverna. E eu percebo que às vezes o nosso orgulho de pedir ajuda, de querer caminhar com mais um, acaba destruindo a nossa vida, acaba destruindo os planos que o Senhor tem para a gente. Temos que resolver o conflito da solidão. Ministério e igreja não é um lugar para a gente estar sozinho, é lugar de relacionamento. Por isso que eu gosto do culto online ao vivo. Por quê? Porque dá oportunidade desse chat aí, da gente se cumprimentar, da gente saber quem está e quem não está, da gente trocar. A única coisa que eu acho chato do culto online é não ter mais a cantina, né, irmãos? Essa é a única coisa que incomoda. Sempre tem um engraçadinho no final que manda: e aí agora, pastor, vamos para a cantina? Eu falei: sem graça. Não tem cantina. É a única coisa, né, que incomoda. Mas alguns estão falando: mas pastor, para que cantina? O senhor que estava tão fitness, agora o senhor está tão bolinha, assim. Me chamaram de fofinho esses dias, irmãos. Eu falei assim: deixa você comigo. Te pego depois na curva. Fofinho, para não dizer gordinho. Eu realmente tirei a pilha, seguindo as orientações de alguns psicólogos, tirei a pilha da bateria. Ou melhor, tirei a pilha da balança. Para não ter nenhum trauma na quarentena, porque eu tenho certeza que se eu visse a balança, eu ia sofrer um bocado. Mas, meu querido, igreja é isso. Igreja não é o lugar dos perfeitos. Igreja é o lugar dos relacionamentos. É o lugar onde a gente cresce em meus relacionamentos. E é impressionante como eu cresci no meio da igreja, acompanhando o ministério do meu pai desde pequenininho, né, da vozinha que sempre quando eu chegava na igreja tinha um biscoito, uma balinha, que sempre eu ia lá na bolsa dela, botava a mão e pegava. Aqueles que
acompanharam a minha juventude, meu casamento, pessoas que foram ao longo da minha caminhada, meus conselheiros, pessoas que abençoaram a minha vida, tudo isso dentro da igreja. Certa ocasião, uma pessoa falou assim para mim: mas na igreja tem muita gente falsa, é um monte de gente interesseira. E eu falei assim: é verdade, tem sim. Mas ali eu encontrei também um monte de gente verdadeira. Muitas pessoas que queriam o meu bem. Muitas pessoas que queriam fazer a diferença na sociedade. E eu comecei a perceber que eu nunca ia encontrar numa igreja um grupo perfeito. Mas eu também descobri que na igreja, se eu não me isolasse, eu nunca ficaria sozinho. Eu sempre ia ter uma pessoa do meu lado. Aqueles que às vezes reclamam que a igreja é um lugar de panela, na verdade é aquele que não gosta de se misturar com ninguém, que não gosta de se envolver com ninguém. Igreja é lugar de despertar para os relacionamentos. A caverna quer nos deixar sozinho, mas a caverna não é o nosso lugar. Porque a gente não tem, na vida cristã, não existe carreira solo. A vida cristã não existe ministério sozinho. Na vida cristã, Jesus já, quando mandou os discípulos, mandou de 2 em 2. Não é para a gente viver só. Por isso eu quero desafiar o teu coração a se despertar para os relacionamentos. Apesar de ser difícil nesse tempo, as redes sociais estão aí para nos ajudar. Não é para você caminhar sozinho. Um conflito que a gente precisa resolver na caverna é parar de nos enxergarmos sozinhos. Deus não nos fez para viver na solidão, no fundo de uma caverna. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele e com a sua criação, com o nosso próximo. Mas em terceiro e último lugar, para nós resolvermos os conflitos da caverna, a gente precisa responder essa terceira pergunta. Recapitulando, a primeira pergunta é: por que você está aí na caverna? A caverna não é o teu lugar. Por que você está se enxergando sozinho aí na caverna? Elias, por quê? Eu não te chamei para ficar sozinho. E aí, a terceira pergunta é: Elias, por que você está parado? Se tinha um problema com Elias naquela caverna, é que a caverna estava deixando ele paralisado. Se tinha algo que a caverna estava maltratando ele, era parando um homem enérgico. Era ou não era assim? Quando a gente olha para Elias, Elias é um homem enérgico, é um homem cheio de vigor, ele luta, ele briga, ele fala, ele não tem medo, ele vai para cima. Ele mata os adoradores de Baal, os profetas de Baal. Ele não quer nem saber. Um homem enérgico, como é que pode? Um homem, depois de ter lutado tanto, ficar com medo de uma mulher. Nada contra as mulheres. Mas no final ir para o fundo da caverna, ficar escondido lá. Quando Deus chamando ele para algo novo, para a presença dele, e ele se esconde naquela caverna. Aquela caverna estava paralisando Elias. Meu querido, por que você parou? O verso de número 11, olha o que diz o texto. O verso de número 11, do capítulo 19, diz assim: o Senhor Deus disse: sai e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro,
cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. Você entendeu o que aconteceu? Deus passou por aquela caverna, mas Elias não saiu. Quando um sussurro foi ouvido, aí sim Elias saiu. Meu querido, a caverna tem esse poder de nos paralisar. Porque você está aí na caverna, sai da caverna, não. Ele não saiu da caverna. O que Elias fez? Elias ficou na porta da caverna. Meu querido, às vezes você tem até uma pequena reação. Você até começa bem, você tem uma reação, você se levanta. E na vida espiritual, alguns começam assim, no início do ano, não é assim? Você estava tão morto, 2019, aí ele se levantou. Parou na frente da caverna. Aí o que aconteceu? Veio o corona. Veio o coronavírus. O corona 17. Aí você já está com medo do corona 20 e 21. Você está lá no fundo da caverna, correndo de medo, paralisado, sem ver as estratégias que o Senhor tem colocado na sua frente. Ah, meu querido, se tem uma coisa que Elias estava vivendo naquele tempo, foi o conflito da caverna que o paralisou. Ele até chegou na frente da caverna, na boca da caverna, mas ficou parado ali. Esse é o problema de muitos de nós. Em vez de a gente aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado e avançar. E eu preciso chamar a sua atenção, porque como muitos hoje em dia têm conseguido superar os obstáculos para continuar levando a mensagem, mas alguns se acomodaram e paralisaram, estão dormindo nesse tempo. Ah, meu querido, 3 perguntas que precisam ser respondidas no nosso coração. O que você está fazendo aí, no fundo dessa caverna? Por que você está se enxergando sozinho? Por que você está parado? O que está estagnando você? Até começou bem o ano, mas agora travou de novo. Por quê? Meu querido, eu vejo nas reações de Elias, depois daquele encontro com Deus na boca da caverna, de que a vida dele mudou. Elias, por que você está na caverna? Verso número 15, Deus dá a ele uma missão. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 19. Então o Senhor Deus disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meoló, como profeta, para ficar em lugar de você. Ele saiu daquela caverna, porque aquela caverna não era o lugar dele. Deus deu a ele uma missão. Meu querido, Deus tem te despertado nessa noite, tem levantado tua vida nessa noite, tem te tirado do fundo dessa caverna, com todos os seus problemas, com todas as suas justificativas, com todos os seus medos, e até mesmo com todas as suas razões. Porque talvez Elias tinha todas as razões e as justificativas, como ele diz no versículo número 4. Porque ele estava na caverna e ele queria morrer naquele lugar. Mas Deus nos tira da caverna e coloca na nossa frente uma missão. Deus deu a ele uma missão. Meu querido, a caverna não é o teu lugar, porque eu tenho uma missão para você. Deus, meu querido, nessa noite está falando ao teu coração. Essa caverna não é o teu lugar. Desperta, porque eu tenho uma missão para você. Igreja de Saracuruna, PIB do Paraíso, Deus tem uma missão na tua vida. Mas Deus também trata a solidão. Ah, meu querido. Deus trata a solidão de Elias. No verso número 18, ele que achou que estava sozinho, que tinha ninguém do lado dele. Olha o que diz o verso 18. E fique sabendo, Deus falando para Elias, e fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram os seus pés. Ei, meu querido, preste atenção aqui, você não está sozinho em coisa nenhuma.
Tem um povo de Deus à tua volta, te cercando e te encorajando a não ir voltar para o fundo daquela caverna. Sai dali, porque ali Deus não tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você fora da caverna. E do teu lado tem um povo te encorajando, indo junto com você contra as mazelas desse mundo, para não se curvar no Deus desse século, no Baal desse século. Mas por que você está parado? Eu aprendo aqui, meu querido, que Deus trata de uma forma muito especial quem está parado. Olha o que diz o verso de número 19, do capítulo 19 de 1 Reis. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de boi. Elias o alcançou e atirou a sua capa sobre os ombros de Eliseu. No exército do Senhor não tem encostão, não tem ninguém parado. Deus não dá missão e Deus não unge ninguém que está acomodado e parado. Aquele que tem um talento em terra, Deus tira e dá para outro. Essa é a matemática do Senhor. Essa sim é a estratégia do céu. Não pense você que porque... Não, hoje em dia eu já me doei tanto. Eu já fiz tantas coisas. Eu tinha mais vigor, eu era mais jovem, agora eu estou no outro ritmo. Ei, você está vivo. No exército de Deus não tem espaço para quem está acomodado, para quem está parado. Deus está nos levantando, meu querido, nessa geração, a mostrar e a fazer diferente nesse tempo. Eu acho lindo, irmãos, tem uma coisa que eu tenho ficado assim maravilhado. Maravilhado mesmo. É ver alguns pastores, homens de Deus, com um celularzinho ali, na frente dele, e gravando mensagem para as suas ovelhas. Não sabe nem lidar com a tecnologia. Ele começa a olhar aquilo e ele percebe que tem uma pessoa que está respondendo, e ele tenta responder, daqui a pouco ele aperta um botão ali, o vídeo que estava virado para ele, daqui a pouco começa a virar atrás. Aí ele aperta de novo, vira para frente. Ele não consegue lidar muito bem com a tecnologia. Foi assim a transmissão, o primeiro culto online dele, daqui a pouco foi assim um segundo, mas daqui a pouco ele já começou a dominar aquilo. E hoje em dia já está fluindo. Está parecendo até artista de novela, irmão. Está falando com a fluidez, com a maravilha. Deus não chama ninguém acomodado. E eu fico maravilhado com esses pastores. Não dá para acompanhar todo mundo, né? Porque agora também todo mundo está fazendo live, né, irmão? É um negócio. Não tem tempo para acompanhar todo mundo. A gente fica... A gente manda, vem no nosso live, vem na nossa live, vem para cá, vem para cá. Com um clique você está aqui ou está ali. Eu não é assim. Mas, meu querido, como Deus tem feito desses homens algo diferente. Eles não pararam. Talvez você, por conta da pandemia, está falando assim, não, o meu ministério acontecia quando eu estava lá na igreja, quando eu conseguia fazer as coisas. Agora eu estou com medo de sair, não dá mais para fazer nada. A igreja, nem sei como é que o pastor Marcos vai conseguir fazer. Eu acho até que ele está se adaptando tão bem a esse negócio de transmissão, que quando acabar esse negócio, acho que eu vou continuar em casa assistindo só pela televisão. Ei, isso não é coisa de crente não, irmão. Esse negócio é coisa de fujão de caverna. Porque quando tudo isso acabar, isso aqui vai faltar espaço para a gente. Vai estar lotado. Mas o governo não vai deixar, não tem problema, a gente faz 3 cultos. Entra de 30 em 30, mas todo mundo sedento pela presença do Senhor, para adorar ao Senhor, junto em comunhão. Não é para ficarmos parados, meu querido. Igreja de Saracuruna, Igreja do Paraíso, é um tempo de despertar, de vencermos os desafios da caverna e questionar, por que eu estou na caverna? Por que eu estou me sentindo sozinho? Por que eu estou parado? Deus tem uma missão para a minha vida. Eu não estou sozinho, coisa nenhuma, tem um povo de Deus ao meu lado, caminhando junto, para glorificar e honrar o seu santo nome.
E eu não estou parado coisa nenhuma, porque Deus tem me dado as estratégias. Deus tem colocado em você. Talvez nessa noite Deus vai te dar um sonho. Você vai acordar assim, caramba, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não tenho muito domínio da tecnologia, mas eu vou fazer algo diferente nesse tempo. Estava conversando com um dos nossos irmãos, muito querido, e ele falou assim: pastor, a gente tem que pensar de uma outra maneira agora. A gente não pode pensar de qualquer forma. A gente está levando o Evangelho de Jesus. E a gente precisa levar esse Evangelho com qualidade. De ontem para hoje eu fiquei conversando com o irmão sobre a maneira que nós estamos transmitindo o Evangelho de Cristo Jesus. Pregando, está tempo e fora de tempo, mas levando uma mensagem com qualidade. E por isso que a igreja tem investido, para que essa mensagem chegue com a maior nitidez possível a todas as pessoas. Deus tem nos dado as estratégias, irmãos. Nós vamos parar por quê? A igreja de Jesus avança. A igreja não dorme. A igreja está despertada pelo Espírito Santo de Deus e viva, mais viva do que nunca. Por isso, meu querido, nessa noite, o que você está fazendo na caverna? Por que você está se sentindo sozinho? Por que você parou? Deus tem te chamado por uma missão. Deus tem um exército do teu lado. E Deus não quer talento enterrado. Se você está enterrando o teu talento, você está correndo o risco de Deus pegar o teu e dar para outro. Lembra daquela peça? Quantas vezes a gente ensinou? Tinha um grupo bom de teatro lá, pastor Marcos, na PIB de Saracuruna. Eu sei que ainda tem. Mas tinha um grupo muito especial. Eu lembro, estava lembrando aqui daquela peça que nós apresentamos e reapresentamos várias vezes, Mãos Vazias. Eu me lembro, a Simone, a esposa do Romildo, se destacava. Conseguia decorar uns textos. Eu falei assim: rapaz, que cabeça boa para decorar. E eu me lembro que, no final, ela falava: chama outra pessoa. Eu não tenho, minhas mãos não têm o que apresentar. Meus irmãos, no grande dia que nos encontrarmos com o Senhor, o que nós vamos ter para apresentar a Ele? Eu quero desafiar o teu coração nessa noite a simplesmente sair da caverna. Reconhecer que você não está sozinho em coisa nenhuma. E que Deus não tem no exército dele soldado parado, soldado acomodado, soldado aposentado. Se você está parado, você não é um soldado de Cristo. Porque não tem tempo para parar. Porque daqui vai ser uma promoção. Promoção para a glória. Até que Ele volte, nós estaremos ativos. Eu me lembro do meu tio avô, pastor Pedro Heitor de Faria. E ele tinha um slogan assim, né? Eternamente jovens. Sabe, irmãos, esse entendeu como poucos que não pode parar. E a idade não foi o impedimento para ele. Eu vejo meu pai aos 72 anos, pastoreando uma igreja. Podia ter falado assim: pai, chega disso já, né? Já deu, né? Oh, chega, já tá bom. Fica aqui me ajudando. Chega, vai lá para Friburgo, Geloburgo, como ele gosta de chamar. Parou, né? Já deu. Nada. Está lá, ajudando aquela igreja, Central de Nova Friburgo, a colocar ali um novo pastor para conduzir aquele rebanho. Meu querido, não dá para parar. Esses dias eu vi o meu tio Miqueias da Paz Barreto. Tio Miqueias, transplantado, com um monte de dificuldade de saúde, cheio de limitações, um homem que seria improvável continuar fazendo alguma coisa. Ele estava fazendo um vídeo no Facebook. Estava numa mata e fazendo um vídeo, pregando. Eu falei assim: meu tio está fazendo no meio desse mato pregando, sentado na cadeirinha, como era de costume, aquele seu suspensóriozinho, camisa xadrez, e falando do Evangelho de Cristo Jesus. Até quase mandei mensagem para ele: tio, na próxima o senhor bota uma luz na frente, porque a luz do sol junto com
com a sombra, não está dando para ver o seu rosto direito. Mas tenho certeza que se eu falasse isso para ele, ele ia virar para mim: ah, deixa de palhaçada. Não estou preocupado com isso não. O que me importa é que o evangelho está sendo pregado. Isso fica para você que está preocupado com as técnicas aí. Eu só quero que o evangelho seja pregado. Eu acho que é mais ou menos isso que ele ia me responder. Mas, meu querido, qual é a desculpa que você está dando para Deus? Eu te daria inúmeras desculpas, ou melhor, inúmeras verdades, para que nessa noite você declare para o mundo espiritual: eu saio da caverna, eu vou despertar do meu sono e vou continuar no meu ministério, na minha vida cristã, conduzindo a minha família à presença do Senhor. Se nessa noite você quer declarar isso ao mundo espiritual, escreve aí no chat e fala: eu saio da caverna. A caverna não é o meu lugar. Eu resolvo os conflitos da caverna, declarando que a caverna não é o meu lugar. Se você nessa noite quer declarar isso ao mundo espiritual, eu quero orar por você. Então coloca aí no chat, fala aí: a caverna não é o meu lugar. Eu desperto do sono e daquilo que estava me atraindo para o fundo daquela caverna. Eu não vou mais ficar parado. Eu não vou mais me sentir sozinho, porque a caverna não é o meu lugar. Eu quero só que você declare isso: a caverna não é o meu lugar. Se você quer declarar isso ao mundo espiritual, escreve aí: a caverna não é o meu lugar. Eu desperto nessa noite para trabalhar para o reino de Deus e glorificar o seu santo nome. Enquanto você está escrevendo, eu quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui junto comigo. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor. E nós vamos estar declarando isso ao nosso Deus: que nós vamos sair da caverna. Nós vamos sair do marasmo. Nós vamos sair desse sentimento de solidão, dessa coisa que nos afronta, querendo nos levar para o fundo. Nós não vamos mais ficar parados. Nós vamos simplesmente confiar naquilo que Deus tem para a nossa vida, na missão que Ele colocou para a gente, naqueles que estão à nossa volta nessa caminhada e no talento que Ele colocou em nossas mãos para desenvolver. Essa noite é a noite da gente desenterrar o nosso talento, sair do fundo da caverna e declarar que a minha vida é para o louvor da glória do Senhor. E eu vou fazer valer o Evangelho de Cristo Jesus na PIB de Saracuruna. Eu vou fazer valer o Evangelho de Cristo Jesus na PIB do Paraíso. Aonde eu estiver, eu vou declarar dessas verdades. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, aqui está o teu povo, Deus. Muitos estão colocando aí que vão sair da caverna. Não vão mais enterrar os seus talentos. Não vão dar mais desculpas para a tão poderosa obra que o Senhor tem feito e quer fazer em nossas vidas. Não vamos dar mais desculpas para não nos envolver. A quarentena não vai nos parar. Nós vamos atrás das estratégias, daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. E nós queremos ser um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Usa a nossa vida. Tira-nos, Senhor, dessa sonolência, desse sono. E faz com que, ó Deus, a PIB de Saracuruna seja a cada dia mais, até a volta de Cristo Jesus, uma igreja despertada como sempre a foi. E não é diferente nesse tempo. Uma igreja viva, atuante, que prega o Evangelho de Cristo Jesus com autoridade e poder naquela comunidade. Ó Deus, usa toda essa diretoria. Usa o pastor Marcos Luiz Lopes, ó Deus, para ser um instrumento poderoso naquele lugar. Ó Deus, sei com aqueles que vão receber o Evangelho de Cristo Jesus amanhã. Porque a igreja continuará anunciando o Evangelho amanhã, de manhã, à noite. Sei com todos os irmãos, ó Pai, que com tanto carinho
tem conduzido aquele trabalho. Abençoe, ó Deus, a cada um. Daquele irmão mais simples, que às vezes chega ali no cantinho, chega ali devagarzinho, senta no seu cantinho, mas adora ao Senhor e dá um testemunho de fidelidade a Ti. Abençoe, ó Deus, ao do mais simples, aquele que tem as maiores responsabilidades naquela igreja. Que a Tua graça e o Teu amor, Deus, esteja cercando todos os pastores da PIB em Saracuruna, o colegiado que ali está montado. Irmãos tão queridos, Tu fortaleça-os cada dia mais. Corpo diaconal, ó Deus, abençoe cada um dos diáconos, a liderança, ó Deus, os professores da Escola Bíblica Dominical, os líderes de ministério. Ó Pai de amor, dá a eles as estratégias para que a Tua igreja naquele lugar avance para o louvor da Tua glória. Abençoe, ó Pai, a Bíblia do Paraíso também, nossa liderança. Cuida, ó Deus, de tudo que nós temos preparado para esses dias. Sei, ó Pai, com um congresso de família que vamos realizar no próximo final de semana. Pai de amor, cuida de tudo que estamos preparando para esses dias. Pois é no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e colocamos diante de Ti a nossa vida. E declaramos nessa noite que a caverna não é o nosso lugar. E nós saímos dessa caverna para a missão que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Os cegos podem ver, surdos ouvirem, o mar se abrir por uma oração. O povo experimentou a grande bênção que estava por vir. A cruz se revelou, trazendo salvação. Tristeza acabou, vitória Deus declarou.
vocês. Vocês passaram algumas fotos que estavam aí no celular de vocês. E depois, no final do culto, na última música, a gente tenta passar as músicas que não passaram. Meus queridos, eu quero agradecer a irmã Rosemary. A irmã Rosemary, esqueci o sobrenome dela. Ela fez, Martins, ela fez essa lembrancinha para a gente aqui, com a foto da minha família, sabe? A foto de Marta com as crianças. Muito sugestivo. Obrigado, irmã Rosemary, pelo carinho. Chegou aqui, ó, viu? O Fabiano trouxe direitinho, está aqui, o pastor Marcos trouxe. Muito obrigado por essa expressão de carinho comigo e com a minha família. E quero pedir aos membros da nossa igreja, da PIB do Paraíso, que se inscreva aí no canal da PIB de Saracuruna. A PIB de Saracuruna está com 536 inscritos aí. Vamos aumentar esse número de inscritos aí, né? Vamos ter mais gente se inscrevendo hoje. Então, você que é da PIB do Paraíso, se inscreve no canal da PIB de Saracuruna. Você que é da PIB de Saracuruna, se inscreve no canal da PIB do Paraíso. E dá o joinha lá também, né? Você dá aquele joinha aí, dá o likezinho pra cima, a mãozinha pra cima, tá, irmão? Crente dá a mãozinha pra cima, tá bom? Agora tem uns enviados aí que mandam, né? Sempre tem umzinho que dá uma mãozinha pra baixo. Mas dá uma mãozinha pra cima que é coisa de Deus. E eu quero convidar você, próximo final de semana, sexta, sábado, domingo, o nosso congresso de família. Vai acontecer aqui em nossa igreja. Essa maneira, né, de transmissão também. Mas eu quero te convidar a fazer parte com a gente, sexta, sábado e domingo. Domingo você tem que estar na sua igreja, é verdade. Tem que estar na sua igreja. Isso mesmo, domingo. Mas sexta e sábado esteja acompanhando o nosso congresso de família. Tenho certeza que vai ser bênção aí na tua vida. Tá bom? Pastor Marcos, por favor. Ele vai estar encerrando, conduzindo aqui o final da nossa transmissão. Louvado seja Deus. Tenho certeza que você, membro da Primeira Igreja Batista de Saracuruna, membro da Primeira Igreja Batista do Paraíso, também outros irmãos, amigos que estão conosco nesse culto, tenho certeza que você foi tremendamente abençoado por Deus. Que palavra poderosa, palavra que migra você da caverna, como estava Elias, e leva você para o centro da vontade de Deus. Embora que às vezes, por uma questão ou outra, por algumas circunstâncias da vida, nós queremos até nos isolar na caverna, mas como nós ouvimos nessa noite, caverna não é lugar de cristão. Se você chegou ali, é hora de sair, mesmo com essa pandemia toda, estando nós, cada um, nesse isolamento social, mas nós não podemos nos isolar do Senhor do reino e do reino do nosso Senhor. Por isso, se apresente para fazer a obra, porque há muito a que ser feito. E lembrando a Primeira Igreja Batista em Saracuruna, que a gente continua nessa programação de agradecimento ao nosso Deus. Hoje estamos aqui junto com os irmãos da Primeira Igreja Batista do Paraíso e queremos muito agradecer ao pastor Clademir, irmã Marta, todo o pessoal da música, pessoal da multimídia, do som, da iluminação. Gente, show de bola, que alegria estar aqui com vocês e como que vocês abençoaram a nossa igreja nessa noite. O pastor Clademir falou, né, que ele tem saudade da cantina, vai ficar aqui uma dívida nossa, né? Porque hoje nós estaríamos recebendo os irmãos lá em Saracuruna, tinha uma festa preparada já para vocês lá, com jantar, com tudo, mas esse jantar está na nossa conta ainda, né? Quando terminar essa pandemia, vamos estar juntos e vamos então poder continuar celebrando ao nosso Deus. E quero muito, né, realmente pedir aos irmãos lá da PIB de Saracuruna para que vocês realmente se inscrevam aqui no canal da PIB do Paraíso. Vamos fazer essa reciprocidade, né, um ajudando ao outro. E que a gente possa continuar pensando nesses próximos 2 dias, no domingo, na segunda-feira também, sobre essa necessidade de nós continuarmos despertando à luz do que Paulo falou à igreja de Éfeso. No capítulo 5, versículo 14 de Efésios, está escrito assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E se você nessa noite, se você foi abençoado por Deus, se você foi tocado por Deus, quem sabe você também quer apresentar para o Senhor uma canção que Davi, ao receber as ofertas para a construção do templo que ele precisava deixar para o seu filho Salomão, ele encheu o seu peito de ar. Irmãos, hoje encher o peito de ar é artigo de luxo, né? Tem um monte de gente que queria encher o peito de ar, respirar fundo e não está podendo. Mas já que nós podemos fazer isso, respire fundo agora, enche o seu peito de ar e diga para Deus o que Davi disse. Ele disse assim: tua, Senhor, é a grandeza e o poder.
a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todas. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há forças e poder, em ti está o engrandecer, e a tudo dá forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Senhor Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque o teu Santo Espírito está entre nós. Muito obrigado, ó Deus, porque em todo o tempo aqui o teu nome foi exaltado e as nossas vidas foram edificadas pela tua palavra cantada e pregada. E que realmente, ó Deus, todos que estão cultuando a Deus conosco nessa noite, onde quer que Ele esteja, que todos possam ter sido, ó Deus, retirados da caverna e possam se apresentar para a boa obra do Senhor Jesus. Continue, ó Deus, abençoando a operosa Primeira Igreja Batista do Paraíso, toda a sua membresia, Deus, pastor, ministros de música e todos que aqui, ó Deus, cooperam, daquele irmão mais jovem ao mais encanecido, abençoa, Pai. E que a tua boa mão continue com o teu povo, fazendo-os, ó Deus, prosperar para a honra e glória do teu santo nome. E que o Senhor Deus também continue conosco, ó Deus, lá na Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Tu sabes, ó Deus, os desafios que temos, mas nós, Senhor, queremos muito continuar contando com o Senhor, porque sabemos que no teu nome há poder e no teu nome há vitória. Por isso, ó Deus, agora, eu quero clamar a Ti, que o Senhor continue indo à nossa frente, fazendo com que o nosso olhar continue mirado em Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Esteja, Deus, ao nosso lado, a cada instante da nossa vida, quer, ó Deus, no dia de bonança ou de escassez, no dia de tranquilidade ou de ventos contrários, e se em algum momento os nossos pés ficarem fracos, o Senhor é o nosso Abba Pai, tem a liberdade de nos tomar nos teus braços e levar-nos ao centro da tua vontade. Deus esteja na nossa retaguarda, nos livrando de todas as setas do meio-dia ou da meia-noite, que mal algum nos atinja, nem mesmo, Deus, a nossa família, Pai. Que o Senhor continue iluminando o nosso andar com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mantenha, ó Deus, acesa dentro de nós a chama da fé, essa fé que vence o mundo, e esteja sobre nós, nos abençoando com teu amor de Pai, esse Deus todo-poderoso. Com a graça bendita, maravilhosa, redentora, transformadora, remidora, salvadora de Jesus Cristo, Filho, e nos abençoando com a consolação, a comunhão e a unção do Espírito Santo. Que essa bênção, ó Deus, repouse sobre o teu povo em toda a face da terra, hoje, amanhã e sempre, e todos nós, no templo ou na sua casa, diga amém. Louvado seja Deus. Louvemos ainda ao Senhor, concluindo então esse momento de culto ao nosso Deus, e que Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós.